Mateus 16, no versículo 18, que diz a palavra do Senhor assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler todos juntos ali, tá no nosso. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu favor e a tua graça. Fala conosco, Senhor, de maneira poderosa. Precisamos escutar a tua voz, precisamos entender, Senhor, a tua vontade, e sairmos aqui, Senhor, aplicando aquilo que nós escutamos na nossa vida de uma maneira gloriosa e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Tome teu assento. Irmãos, deixa eu só passar para vocês algumas estatísticas aqui. A igreja aqui no Brasil, falando da igreja evangélica, ela, no último censo que teve agora, a igreja passou de 30 milhões de evangélicos. Diz que até o 2030 ou 2050 a igreja vai passar os 50%. Estamos falando de uma multidão de pessoas, de cristãos e salvos. Muita gente, muitas igrejas se abrindo. Eu já saí aqui de São Paulo e rodamos aqui. O Adilson também vai corroborar com isso, aqui, caminhoneiro, sabe o que eu estou falando? Para a região do Acre. Você passa aqui pelo Triângulo Mineiro, sai de São Paulo, Triângulo Mineiro, sobe ali por Goiás, vai subindo. Irmão, em cada lugar que você passa tem uma igreja. Tem uma Assembleia de Deus, tem outra igreja, tem uma Assembleia de Deus, tem outra igreja. Aqui em São Paulo se concentra as maiores igrejas do Brasil. Catedrais, verdadeiras catedrais. Igrejas para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Tem uma igreja no Mato Grosso que foi feito tipo um coliseu, e nos eventos lá chega a juntar 22 mil pessoas sentadas. Igrejas, megas igrejas, monstruosas igrejas, muitos pastores, muitos evangelistas, muitos missionários. A igreja tem um crescimento exponencial, isso a gente não pode negar. Só que a gente olha, irmão, e vê que está surgindo outro problema, porque tem trigo no meio de joio e joio no meio de trigo. Agora está surgindo outra congregação que se chama a congregação dos desigrejados. Quem são os desigrejados? Os desigrejados são aqueles que dizem que amam Jesus, que adoram a Jesus, mas que não quer saber nada com o corpo de Jesus. Você diz, eu amo a cabeça, mas eu não quero nada com o corpo. Mas tipo assim, pastor, vem na minha casa, eu amo muito o senhor, eu quero te dar um almoço, um churrasco, mas eu não quero que a sua esposa vá, porque eu amo o senhor, mas eu não amo a sua esposa. Ou como alguém fala assim, olha, eu te convido, mas vá a tua cabeça e o teu corpo fica em casa, porque eu não gosto do teu corpo. É isso que está acontecendo agora. As pessoas dizem que são cristãs, que amam Jesus, que querem Jesus, se identificam como cristão, mas eles não querem saber nada de igreja. E por quê? Agora essa multidão que está surgindo se chama multidão de desigrejados. Eles estão assim, não, eu quero ter um relacionamento com Jesus, eu amo Jesus, eu quero servir Jesus, mas a minha igreja é online, eu tenho um pastor online, está de moda agora pastores online. Ela segue o pastor online, ela manda mensagem pelo WhatsApp, ele responde, ela manda um dízimo para o pastor online. Tem um monte de gente assim. Então tem algumas características desses desigrejados que hoje, segundo o censo,
chega a 16 milhões de pessoas. Desigrejados são esses que não negam que são cristãos, mas que não querem envolvimento com a igreja. E um dos propósitos disso, alguns foram frustrados, porque vieram com um evangelho cheio de rosas e de flores, aí quando chega na igreja, não é bem assim. Aquelas flores que prometeram para ele, aquela cama de rosa, tem espinho. Aí o espinho pica ele e ele não quer voltar mais. Então se frustra, porque disseram para ele: aceita Jesus e os teus problemas serão resolvidos. Aceita Jesus e todas as suas enfermidades serão curadas. Aceita Jesus e teu casamento vai ser resolvido, restaurado à noite da manhã. Aí a pessoa vem com essa promessa e não acontece nada disso, ela se frustra. Então ela não volta para o mundo, mas também não quer saber mais da igreja. Outros se decepcionam com pastores. Por isso eu sempre estou dizendo aqui na igreja, irmão, não honrar o pastor é necessário. Você tem que aprender a honrar o teu pastor, a ser efetivo com o teu pastor. Ao mesmo tempo também tem que dar liberdade para você ter essa liberdade com o pastor. Igreja cria-se com liberdade. Eu não posso fechar com cara de santurrão e não brincar com as minhas ovelhas. As ovelhas têm que ter liberdade com o pastor. Estão entendendo? Tem uns irmãos aqui que tem, todos têm que ter, mas tem uns que já pegaram essa manha. Então ele sabe tirar risada de mim, ele sabe tirar de mim um abraço, ele sabe tirar de mim outras coisas, ele sabe tirar de mim coisas que você nem imagina. Por quê? Porque eles se deixam ser acariciado e ao mesmo tempo me acaricia, no sentido de honra, de reconhecimento. Então igreja é isso. Só que quando isso passa para uma adoração ou adulação, se causa um problema. Meu problema, meu pastor é o santo homem de Deus. Não é. Teu pastor é tão falho quanto você e vai falhar contigo. Nunca coloque a tua perspectiva em homem. Honre o teu pastor. Permita que ele te abrace, permita que ele te cuide. E ao mesmo tempo também, seja você cuidadoso e honroso com aqueles que ensinam a palavra. Agora, quando isso passa além, que começa a colocar um pedestal, aí começa o problema. Porque esse homem vai falhar com você. E quando ele falha com você, você também sai da igreja. Né? Decepção com o meu pastor, decepção com a igreja. Outros se decepciona com algum irmão do corpo de Cristo, porque ele não foi ensinado. Ele acha que igreja é um lugar que só tem gente boazinha. Aqui na igreja, assim, graças a Deus, estou falando de outras igrejas, mas que não, todo mundo são bonzinho, bonitinho, perfeitinho. Aí ele vem para a igreja, quando ele chega, ele vê que não é. Tem umas ovelhas que dão cabeçada, tem umas ovelhas que dão voadora nos outros. Tem umas ovelhas que ele acha que é bode, ele é ovelha, mas ele acha que é bode, por isso que ele dá cabeçada. Tem uns que se converte um braço, mas o outro braço não se converte, ele dá tapão. Tem uns que quando se batizou, ele deixou a língua para fora, por isso continua falando mal dos outros. Então, a igreja, a pessoa vem pensando que é uma coisa linda, bonita, e quando chega encontra um punhado de pessoas defeituosas. Outros se decepcionam porque ofertou, dizimou e depois descobriu que o dinheiro dele estava sendo desviado para outras coisas. Homens que pareciam ser homens de Deus, roubou a própria ovelha, depenou a própria ovelha. Então alguns dizem assim: eu não quero saber nada com pessoas, eu amo Cristo, eu quero Cristo. Esses são os desigrejados, frustrados, decepcionados, amargurados. Amo a Cristo, mas não quero saber nada do seu corpo. Mas a má notícia é o seguinte: você não pode amar a cabeça e não amar o corpo. Aí eu conheci uma menina linda, pastor. Conheci um jovem lindo, pastor. Só que eu gosto da cabeça dele, mas eu não gosto do corpo dele. Tem
tem como arrancar a cabeça? Ah, eu amo o corpo dele ou o corpo dela, mas eu não gosto da cabeça. A cabeça é muito feia. Só isso aqui que eu queria. E é isso que está acontecendo com os desigrejados. Eles amam a cabeça, mas eles querem rejeitar o corpo, não tem como. Então o Senhor fala para nós assim: olha, a minha igreja, a igreja tem um dom. Olha o que diz o versículo aqui, ó. Versículo 18. Versículo 18 fala assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. O Senhor está falando, a igreja é minha, me pertence. Quando você persegue a igreja, você está perseguindo o cabeça que é Cristo. Vocês lembram de Paulo? Paulo no caminho de Damasco, perseguindo a igreja. Jesus dá um encontro com ele, derruba ele no chão, ele não vê mais nada, só vê um clarão, e de repente escuta uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não entendeu naquele exato momento, porque ele poderia questionar e falar assim: não, eu não estou perseguindo Jesus, eu estou perseguindo a igreja, eu amo a ti, Jesus, é o Messias que nós estamos esperando, eu estou perseguindo um punhado de gente. Paulo entendeu na hora. Jesus falou assim: olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo estava indo perseguir a igreja. A igreja tem um dono, e o dono da igreja se chama Jesus Cristo. Ela foi comprada com sangue derramado na cruz do Calvário. Então não tem como as pessoas amar Jesus sem amar o corpo dele. Não tem nenhum tipo de cogitação em pensar dessa maneira. Não, eu amo a Jesus, mas eu não amo a igreja. Porque o Senhor está dizendo: a minha igreja, comprada e lavada com meu sangue, e eu comprei você, e eu comprei você, e eu comprei você, sabendo que você é tudo torto. Havia um homenzinho torto, que morava numa casa torta, sua vida era torta, mas um dia ele encontrou-se com Jesus, e tudo que era torto, quase tudo, ainda fica com os dedinhos tortos por aí. Porque somente teremos a perfeição quando estivermos no céu. Esse hino não é perfeito no seu final. Por quê? Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, a sua vida era torta, um dia ele encontrou-se com Cristo, e o carpinteiro de Nazaré está endireitando essa madeira até o dia da sua vinda. Porque aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Porque muitas vezes a gente fala assim: não, é que na igreja alguém me feriu, por isso que eu vou da igreja. E a maioria das pessoas que saem da sua igreja é por causa que alguém o feriu. Agora eu pergunto para você: quantas pessoas você também feriu? Nós temos que saber que a igreja é uma estrada de duas vias. Alguém te feriu, você também fere pessoas. Quando nós começamos a entender que a igreja é uma via de duas mãos, que vai e que vem, que ao mesmo tempo que eu firo alguém, alguém também me fere, aí cumpre o que diz a palavra: ferro com ferro se afia. Jesus colocou você no meio de pessoas imperfeitas, um imperfeito no meio de outros imperfeitos, para que o imperfeito comece a aperfeiçoar o outro, e um vai aperfeiçoando o outro. Você é a igreja de Cristo Jesus, e nada e nem ninguém vai mudar isso. Quando alguém falar para você o que você está fazendo na igreja, você continua torto, você continua errado, você continua aquilo, continue na tua posição de comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque o Senhor que te escolheu, Ele não errou com você. Ainda que alguém fale: ah, você não tem que estar aí, você é um crente fajuto, você é um crente aquilo, você é um crente falho. Diga assim: amém, sou, mas eu estou buscando cada dia melhorar, e não jogo fora a minha vocação em Cristo Jesus. Então nós temos que saber que a igreja é edificada por Jesus. Segundo, que nós temos que saber que a igreja, ela tem um dono. Amém? A igreja tem um dono. A igreja não é dona de si mesma.
ou discernir. A igreja não, a igreja tem um dono. E o dono da igreja é Jesus. Ele é dono da igreja. Ele tem um poder sobre a igreja, porque ele é dono da igreja. E quando se fala de igreja, muito tem uma visão equivocada do que é igreja. Irmão, igreja, nós temos na cabeça que é um prédio com uma cruz, ou com uma torre, ou com um relógio torto do lado dela. A gente pensa que igreja é 4 paredes. Igreja não é isso. Isso aqui é um ambiente de adoração, um templo. Mas isso aqui não é igreja. Igreja é você e eu. Nós somos templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Segunda coisa que temos que entender é que a igreja não é você individualmente. Porque muitas pessoas pensam que, não, eu sou igreja, então eu posso ser igreja onde quer que eu esteja. Lá em casa eu sou igreja, então não preciso mais estar reunido com os demais. Não, eu sou igreja, então eu posso ser igreja em casa, eu posso ser... Não. Você, quando não está reunido, você é membro do corpo. Você não é igreja. Não existe membro sozinho sendo igreja. Eu sou, não, você não é igreja. Não é igreja. Você é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Se você arranca o membro do seu corpo, o corpo continua vivo, sim ou não? Mas se você jogar o membro fora e não fizer uma recuperação rápida, você vai perder aquele membro, porque ele seca, morre e apodrece. Membro sem corpo não existe. Corpo sem membro sim. É isso que está acontecendo nesses dias. As pessoas querem ser igreja fora do corpo, não a igreja. A igreja se torna igreja quando se reúne. Hoje aqui nós estamos como igreja. E quando eu saio daquele portão, pastor, você é membro. E o Senhor deixa claro, bem claro, quando Ele diz assim: aonde estiver 2 ou 3 congregados no meu nome, eu estou no meio deles. Se 2 puserem de acordo acerca de qualquer coisa na terra, também entrarei de acordo no céu. Igreja é quando se reúne. Por isso você não pode ser igreja fora do corpo de Cristo, porque senão você vai morrer. Não tem como subsistir fora. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo teve um início, e esse início foi dado pelo dono da igreja. E em terceiro lugar, a igreja ela tem um protetor. E o protetor da igreja não é homem. O protetor da igreja não é uma instituição. O protetor da igreja não é a Constituição. O protetor da igreja é o próprio Jesus. Eu edifico a minha igreja, a minha igreja é edificada por mim, e eu a protejo, e eu a guardo. E eu quero dizer para você que pode passar o que passe, pode vir o que venha, pode acontecer o que aconteça, Deus sempre vai manter a sua igreja de pé. Eu sempre escuto alguns pregando por aí: a igreja está acabando, a igreja está afundando, já não tem mais igreja como antigamente. Não existe maior mentira do que essa. O protetor da igreja é Jesus, o edificador da igreja é Jesus, e o dono da igreja é Jesus. E Jesus nunca perde batalha. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor continua de pé, o Senhor continua em vitória, o Senhor continua comandando as hostes angelicais, o Senhor continua operando no céu, o Senhor continua operando na terra, e o Senhor continua mandando no inferno. Não tem nenhum demônio que possa contra o nosso Deus. Não tem nenhuma fortaleza nessa terra que possa contra o nosso Deus. Não tem nenhum cientista, não tem nenhum biólogo, não tem nenhum teólogo, não tem nenhum poderoso, não tem nenhum empresário, não tem ninguém nessa terra que possa mais que o nosso Deus. Ele é maior do que a medicina, Ele é maior do que a ciência, Ele é mais poderoso do que a bomba atômica, Ele é mais poderoso do que os Estados Unidos, Ele é mais poderoso que tudo. Ele é dono da vida, Ele comanda a morte, o nome dele manda no céu, na terra, debaixo da terra. Não tem outro Senhor, não tem outro Salvador. Ele fala e tudo é criado, Ele fala e tudo é destruído. Ele tem a última palavra, Ele sabe como fazer, Ele sabe como entrar, Ele sabe como sair. Ele é dono de tudo, Ele tem o ouro,
Ele é poderoso, irmãos. Ele é grande. Então esse mesmo Deus poderoso, que criou o céu, que criou a terra, que criou você, Ele diz assim: você é minha igreja. Continuo trabalhando em você. Continuo te protegendo. Continuo te guardando. Estou ficando velho, o que vai ser de mim? O Senhor fala para você assim, pelos lábios do salmista Davi: onde fui jovem, hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, e a sua descendência desamparada. Não tem ninguém por mim, ninguém me ajuda, ninguém me estende as mãos. E o Senhor fala assim: quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, não te afogarão. Eu te tomo pela tua mão direita. Vem aqui, Leão, me ajuda aqui. Eu te tomo pela tua mão direita. Não temas. Vamos passar aqui. Aonde eu pisar, você pisa também. É isso que o Senhor está fazendo com você nesta noite. Eu te tomo pela tua mão direita. Eu te tomo pela tua mão direita. E te digo: não temas, porque eu estou contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não escatimou, se Ele não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Porque eu sou o teu pastor e nada te vai faltar. Porque eu estou contigo em todo o tempo. Isso é algo espetacular. Então você tem um edificador que é Cristo. Você tem um dono que é Cristo. E você tem um protetor que é Cristo. Então o Senhor fala assim: não tenha medo, porque você é a minha igreja. Jesus fundou a igreja, deu um propósito para a igreja, deu uma missão para a igreja e deu um prazo para a igreja. Nós estamos aqui por um tempo, queridos. Então Jesus funda a igreja, depois dá um propósito para a igreja. Qual que é o propósito da igreja? Ser sal da terra. Depois Ele dá uma missão para a igreja. Qual é a missão da igreja? Fazer discípulos. Depois Ele dá um prazo para a igreja. Vocês estão aqui por um período de tempo. Vocês estão aqui por um prazo de tempo. Confiei na mão do povo judeu, eles rejeitaram, me mataram, mas eu ressuscitei ao terceiro dia. E tem uma observação ali que diz assim, Paulo falando, que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus nas ânsias da morte. Eu fico vendo a morte grávida. A morte deu vida a Jesus pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo ressuscitou Jesus das ânsias da morte, mas morte não produz vida. Mas onde Jesus chega, a morte vira vida. Onde Jesus chega, a tristeza vira alegria. Aonde Jesus chega, a enfermidade vira saúde. Ele tem poder de fazer que o impossível se torne possível, porque Ele é o Deus do impossível. E diz a palavra que Jesus dá um propósito para a igreja. Vocês são sal da terra. Nesse mundo desabrido, sem sabor, insosso, vocês são uma pitada de Deus aí. Aleluia! Oh, glória! Você é uma pitada de Deus aí no teu trabalho. Você é uma pitada de Deus aí no teu bairro. Você é uma pitada de Deus aí naquela escola, naquela universidade. Ah, mas esse lugar é difícil, eu quero ir embora. Não, o Senhor te colocou lá como uma pitada de sal. Leve sabor ao insosso. Coloque sabor aonde está. Esse é o propósito da igreja. E a missão da igreja?
faça desses sensabores discípulos. O que você recebeu de graça, dê de graça. Porque nós temos um prazo, irmão. Diz Paulo lá no livro de 2 Tessalonicenses, quando ele fala assim: olha, irmãos, eu não quero que vocês estejam tristes como os ímpios, como as pessoas que não conhecem a Cristo, com aqueles que dormiram no Senhor. Eu não quero que vocês fiquem tristes, porque o mesmo Senhor, com voz de mando e de arcanjo, descerá do céu, e no toque da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos não precederemos os que dormem, porque eles ressuscitarão primeiro, e vós, eles receberemos um corpo glorificado, e vamos ao encontro do Senhor nas nuvens, e estaremos com Ele para sempre. O que Paulo está falando? Olha, querido, vocês têm um prazo para trabalhar, vocês têm um prazo para falar do amor de Cristo, vocês têm um prazo para compartilhar de Jesus, e o nosso prazo está quase acabando, queridos. Essa guerrinha que começou aí, eu não quero me atrever a dizer que já é a vida de Cristo, mas é um sinal da vida de Cristo. Está se metendo nações imensas. Rússia aliado do Irã, Síria, China aliado do Irã, Estados Unidos aliado de Israel e as outras nações. Se ali tem um louco ali, aperta um botãozinho vermelho, estoura uma bomba no território do outro, vira um caos. O mundo tem um poder bélico atômico para destruir a Terra 10 vezes. O poder de destruição que o ser humano tem nas suas mãos. Basta somente um louco que aperta um botão ali, e para isso tem um monte por aí. E nós, como igreja, o que estamos fazendo? O Senhor fala assim: quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, então virá o fim. O Senhor está nos chamando: olha, a missão de vocês estão por acabar, o prazo que eu dei para vocês estão por se acabar. Então aproveite cada dia da sua vida para compartilhar de Jesus. Aproveite cada dia da sua vida para decidir viver em santidade. Você que peca, deixe de pecar. Você que tem alguma fragilidade, alguma área da tua vida que te leva para longe do Senhor, renuncie. Isso diz lá no livro de Apocalipse, que o Espírito diz vem, e que a igreja também diz vem, e todo aquele que ama ao Senhor também diz vem. Aí ele continua dizendo: e aquele que for justo, faça mais justiça ainda, e aquele que for injusto, faça mais injustiça ainda. Não tem terceira via, não tem terceiro caminho, não tem três senhores. Existem dois caminhos, existem dois senhores, e existem duas portas. Ou a porta nós entramos para a salvação, ou a porta nós entramos para a perdição. Ou o caminho nós vamos para a salvação, ou o caminho largo nós vamos para a perdição. Ou servimos ao Senhor, ou servimos ao diabo. Não existe terceira via. O Senhor tolera o frio, o Senhor ama o quente, mas o Senhor aborrece, vomita o morno. Eu pergunto para você nesta noite: em que posição você está? Você é o crente que está com o pé lá ou com o pé cá? Ou você é aquele que diz assim: Senhor, eu não suporto a minha vida de pecado, eu quero uma vida de santificação, eu quero me separar para o teu serviço, eu quero viver uma vida que te agrade, Senhor. Se essa é a tua intenção, o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para te fortalecer, te tirar desse buraco e dizer assim: eu estou te dando uma nova oportunidade de recomeçar novamente. Quantos dos irmãos já perdeu o brilho nos olhos? Quantos dos irmãos já perdeu o amor pela igreja de Jesus? Quantas pessoas que já não olham mais para a igreja com amor? Ele vem para a igreja como um consumista, ele vem para a igreja para receber. Eu vou lá naquela igreja porque lá tem um profeta que ele profetiza coisas boas para mim. Eu vou lá naquela outra igreja porque lá tem um vaso, e o vaso é tocha, ele revela o raio-x, ele fala o profundo e o oculto. Eu não preciso de raio-x, eu já tenho aqui a tomografia do céu para o raio-x. Quantos que já aprenderam essa sensibilidade de ver que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a noiva do Cordeiro? Diz Paulo que a igreja é a noiva do Cordeiro, que a igreja é templo do Espírito Santo, que a igreja foi comprada e lavada pelo sangue de Jesus. Olha o que diz Paulo:
1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, a igreja é templo do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, a igreja é a noiva de Cristo. Efésios capítulo 2, a igreja é a família de Deus. Pergunto para você nesta noite: você vem na igreja como torcida ou como equipe? Você está aqui como consumidor ou como colaborador? Você está aqui para amar aqueles que Jesus ama, ou você está aqui para apontar aqueles que Jesus comprou com seu sangue? Você está aqui para trazer para dentro, ou você está aqui para jogar para fora? Você está aqui porque se sente exclusivo, ou porque incluir pessoas que estão morrendo sem Cristo? Você está aqui como agradecido, dizendo: estou feliz pelo que o Senhor fez por mim, mas ao mesmo tempo você não quer dar de graça aquilo que você recebeu de graça? Pergunto para você: aonde você está? Estou na arquibancada olhando, criticando, falando, apontando, ou eu estou lá dentro, pelejando contra Golias, lutando contra os demônios, jogando pedra na cabeça do inimigo, ou eu estou aqui torcendo para que o inimigo vença? Porque tem irmão que se torna como se fosse a torcida do Palmeiras e do Corinthians. Ainda que eu seja brasileiro, como a outra equipe, mas se ele vai jogar com alguém, eu torço para ele perder. Igreja não funciona assim. Porque a igreja, quando um está sofrendo, todos os demais sofrem com ele. Diz o Senhor: quando o membro está doente, quando o membro está lastimado, todos os demais membros sofrem com ele. O sonho de Jesus é esse: ver a noiva do Cordeiro se cuidando, se amando, tolerando, se abraçando, ministrando. Porque tem pessoas que ele não gosta de ser ministrado. Alguém fala para ele: irmão, como é que você está? Ele está arrebentado. Não, estou bem. Aprenda a dizer para o irmão, que quando pergunta para você: irmão, eu preciso que você ore por mim. Porque termina aqui no versículo seguinte, diz o versículo 19: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha o poder que tem na igreja de ligar coisas e de desligar coisas. Diz o Senhor assim: se concordarem acerca de qualquer coisa na terra, também o meu Pai concordará no céu. Olha o que diz aqui no capítulo 18, versículo 19: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, também vos digo que se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, esse lhe será dado por meu Pai que está no céu. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então o que quer fazer Satanás? Satanás quer fazer da igreja um clube, onde você paga a carteirinha sua e vai desfrutar da piscina por um tempo. Satanás quer fazer da igreja um curral eleitoral, onde vem pessoas com uma intenção para pedir voto para ela. Quer fazer da igreja um lugar de consumo. Igreja não é isso. Igreja é lugar de batalha. Igreja é lugar de luta. Igreja é lugar de guerra. Mas o nosso general em Cristo, Ele está na nossa frente. Os caminhos Ele vai abrindo, os portões de bronze Ele vai despedaçando, os ferrolhos de ferro Ele vai desfazendo, os caminhos tortos Ele vai endireitando e vai dizendo para nós: continue marchando, porque eu levanto a minha igreja, eu protejo a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Satanás quer que nós estejamos parados, Satanás quer que nós estejamos conformados, Satanás quer que nós estejamos de braços cruzados, mas o Senhor diz assim: não, eu levantei a minha igreja para vocês caminharem, enquanto vocês vão caminhando, eu estarei abrindo portões, eu estarei fazendo milagres. Quando vocês levantarem as mãos, enfermos serão curados. Quando vocês orarem, pessoas serão restauradas. Quando vocês ordenarem no meu nome, o céu responderá. Eu enviarei anjos com espada e fogo para pelejar por vós, porque os meus anjos estão à disposição daqueles que vão herdar a vida eterna. Então clame pelo Senhor, porque Deus tem resposta, e a única instituição que pode tocar a Deus e estender as mãos de Deus para a terra se chama Igreja do
do Senhor Jesus. Coloque-se de pé nesta noite. Aleluia, merece. Oh, glória a Jesus. Eu quero orar pela igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Feche os seus olhos. Você já agradeceu a Deus porque você faz parte desta igreja triunfante, desta igreja militante, desta igreja que não se conforma com o pecado, desta igreja que não se conforma com a maldade, desta igreja que sente dor pela necessidade do irmão, desta igreja que vive cumprindo a sua missão, cumprindo o seu papel, desta igreja viva, poderosa, maravilhosa, gloriosa, a noiva do Cordeiro, aquele que o Senhor deu ferramenta, deu autoridade, deu poder. As pessoas perderam a essência da igreja, já não amam mais a igreja, quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja teve um início, tem um propósito e terá um final. Que nós chegarmos diante do Senhor, nós possamos chegar com as mãos cheias, que nós possamos chegar com os frutos. Diz a palavra: bem-aventurado é aquele que vai com a sua semente chorando e gemendo, porque ele voltará com seus molhos, com regozijo e com glória diante do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A igreja do Senhor Jesus Cristo é amada por Ele, é cuidada por Ele, é protegida por Ele. Ainda que muito seja de tropeço e escândalo para a igreja continua de pé, a igreja continua vitoriosa. O Coliseu não pôde parar a igreja, os tachos de azeite quente não puderam parar a igreja, as cruzes não puderam parar a igreja, os serrotes cerrando os mártires ao meio não puderam parar a igreja, os leões não puderam parar a igreja, as ameaças de Roma não puderam parar a igreja, a perseguição dos fariseus e saduceus não puderam parar a igreja. Nada pode parar aquilo que está sendo guiada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se lá no passado nada conseguiu parar a igreja, nem ninguém, tampouco será agora. Pode vir o que seja, a igreja continua em marcha, porque a igreja é vitoriosa em Cristo Jesus. Tudo posso em Cristo que nos fortalece. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Graças damos a Deus que nos leva em triunfo por meio de Cristo Jesus. A igreja continua sendo cheia do Espírito Santo. Pode sim esfriar um pouquinho, pode sim até apagar o fogo, mas foi o que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, lembra da fé da tua mãe Eunice, lembra da fé da tua avó Lloyd. Por isso eu te aconselho, Timóteo, que avives novamente o fogo de Deus que está na tua vida. Como diz o profeta, não se apagará o pavio que fumega. Satanás, as lutas, os problemas, as dificuldades vêm contra você, e tem dia que você quer parar, e tem dia que você diz: eu acho que eu não vou conseguir, dá vontade de jogar tudo pro alto, dá vontade de jogar a toalha, mas o Senhor diz assim: olha, eu ainda não terminei contigo, porque essa leve e momentânea tribulação que você está passando vai causar um peso de honra e glória para a sua vida. Passe o vale de lágrimas, passe o vale de Baca, lá do outro lado você verá o Senhor, porque o justo é como a luz da aurora, ele vai crescendo e vai nascendo e vai crescendo, até que o dia seja perfeito.